pessoal, sejam todos bem-vindos aos estudos do Palmas Home School. Eu sou a professora Mauriceia, da Escola Municipal Henrique Taloni, e estou aqui para apresentar para vocês a disciplina de História do terceiro ano. Durante a semana, alguns professores, em especial uma equipe de professores, vai compartilhar com vocês. Todos os nossos materiais você pode acessar no uso de nossas plataformas. Na televisão, no YouTube primeiro, Palmas Home School. Você vai no YouTube e coloca desse jeitinho aí que você está vendo na tela, Palmas Home School. Na nossa plataforma, educaçãopalmas.com.br. Observe que o educação não tem a cedilha nem o tio, fica educacãopalmas.com.br. Na nossa TV, sintonize o canal 5.2. Observe os horários da sua turma e assista aos nossos canais. Na escola também tem as atividades impressas. Hoje a gente vai trabalhar em história o lugar em que vive. Isso é uma história da sua vida, o lugar em que você vive. A sua memória, as suas lembranças, tudo aquilo que você passa na sua vida fica guardado nas lembranças. Aí eu te pergunto, o que é memória? Desde o momento em que nascemos, nossos cérebros são bombardeados com quantidades enormes de informação. Você começa a aprender a falar, você começa a aprender a comer, a mamar, tudo. E daí, de lá para cá, vai para a escola e já vem muitas informações. Aí você viaja, aí você anda na sua rua, você anda na sua praça, você anda na sua cidade, conhece os monumentos que tem na cidade, os pontos culturais. Tudo isso são informações para a nossa memória. Portanto, tudo aquilo que a gente guarda é o que a gente aprende. A gente tem aquela memória coletiva ou memória social. Observe o nosso slide, dê uma olhadinha nele. Memória coletiva, o que é isso? É uma memória de um grupo de pessoas, tipicamente passadas de uma geração para a seguinte. É uma memória compartilhada em grupo, quer dizer que muita gente viveu aquilo, a família, um grupo religioso, uma etnia, uma classe social, uma nação. São memórias do lugar em que você vive. É a rua, é a praça, é a escola, é museu, é monumentos. Observa bem essas figuras que estão aí, essas fotos. Você conhece alguma delas? Você já viu alguma delas? Ela condiz com algum lugar que você já passou? Certo? Então agora eu vou te mostrar aqui, para mim. Vamos lá? Se eu te mostrar isso aqui, veja bem, se eu te mostrar isso aqui, você sabe? O que te lembra? Qualquer pessoa que vê um raminho desses, o que te lembra? Capim dourado. Lembra o quê? O nosso estado do Tocantins. Se você vê isso em qualquer lugar do seu país, você vai lembrar que isso aqui é do Tocantins? Isso são memórias gravadas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do nosso estado, da nossa cidade, e depois você vai identificar a rua em que você mora, a quadra em que você mora, de que forma você identifica isso, certo? Observe o nosso slide. O nosso Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988. A capital é Palmas. A população é estimada, não quer dizer que é exatamente, 1.555.229 habitantes. Olha a área do nosso Tocantins, o tanto que ele é grande. 277.620,14 quilômetros quadrados, quer dizer que é o quadradinho. O nosso governador atual é o Mauro Carlesse. Olha o nosso brasão, o brasão do Tocantins, está vendo? Você sabe o que significa cada coisa? E a bandeira do Tocantins? Eu quero pesquisas. O que significa este sol? E cada ponta deste sol, o que significa?
No Tocantins, nós temos patrimônios culturais. O estado do Tocantins tem cidades históricas, que é verdadeiro patrimônio cultural, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, que retrata a cultura do nosso estado. Aí, do mesmo jeito, você, na sua história de vida, com a sua família, tem a sua cultura, tem a sua história, certo? A gente tem as cidades históricas que foram consideradas patrimônio histórico, patrimônio cultural da nossa população. A gente tem também manifestações culturais do Tocantins. Você sabe o que é isso? Manifestação cultural do Tocantins? Observa os nossos slides. Olha bem, temos aí duas fotos de duas manifestações culturais do Tocantins. Porém, tem várias outras. Você conhece alguma delas? A história, o mundo em que você vive, o estado em que você vive, você conhece ele? É isso que a gente vai trabalhar. No nosso Tocantins, a gente tem cavalhadas, Congo, festa de Nossa Senhora da Natividade, festa do Divino Espírito Santo, festejo de Nossa Senhora do Rosário, Folia de Reis, os caretas, roda de São Gonçalo, Súcia e Jiquitaia. Todas essas são manifestações culturais do mundo em que você vive, do estado em que você vive. A cidade em que você vive tem uma cultura, a família em que você se encontra tem uma cultura. A quadra, as nossas quadras aqui na cidade têm tipos culturais, tem eventos, tempos em tempo tem eventos em cada quadra. Tudo isso são culturas do mundo em que você vive, que ficam guardados na sua memória. Agora a gente vai ver no nosso slide os monumentos e cidades históricas do Tocantins. Olha bem, você conhece algum deles? Eu acho que essa primeira foto aí que está com o joinha você conhece. É lá na nossa Praça dos Girassóis, não é? Monumento aos 18 do Forte. A gente poderia prolongar essa aula maravilhosamente bem, contando todas essas histórias. Mas eu quero que você busque, pesquise. Olha a nossa estátua de São José em Divinópolis. Em Gurupi, o monumento em defesa da natureza. Muito interessante isso. O Cristo em Araguaína, a igreja de Nossa Senhora das Missões em Porto Nacional e a cidade de Natividade, que foi considerada um patrimônio cultural do nosso estado. Fora esses, tem muito mais outros monumentos da nossa cidade do Tocantins, do nosso estado do Tocantins. A nossa cidade, Palmas, tem muitos monumentos históricos que a gente vai ver depois. Agora eu vou mostrar para vocês o artesanato tocantinense, a nossa cultura Tocantins. Quando você encontra isso aqui em qualquer lugar do país, você vai lembrar que isso aqui é nativo do Tocantins. O único lugar que nasce é aqui no Tocantins. Você é até proibido de levar isso aqui para fora desta forma, na semente, certo? Você só pode levar na forma de trabalho, de artesanato. Por quê? Porque isso é um patrimônio cultural do Tocantins. Você não pode utilizá-lo ele em outro local. Esse aqui são os trabalhos realizados pelas nossas artesãs existentes aqui do Tocantins. Esses trabalhos foram iniciados lá no povoado de Mumbuca, pelos quilombolas, começou por lá, certo? Na próxima aula a gente vai até falar mais que uma das mais importantes, uma das primeiras, foi a dona Guilhermina Ribeiro, que começou, chamada de miúda, começou o nosso artesanato. Então, daqui já está em quase todo o mundo. Tem os nossos artesanatos com capim dourado, porém, ele é nativo do Tocantins. É um patrimônio cultural do Tocantins, certo? Observe bem os nossos slides aí. Artesanato típico da região do Jalapão, feito em capim dourado, que é a arte de uma flor branca da família de sempre-vivas. São mais de 50 produtos feitos a partir do capim dourado.
E entre as peças está bolsa, pulseiras, potes, brincos, chapéus, mandalas, enfeites de todos os tipos. Uma das mais importantes até artesãs foi Guilhermina Ribeiro da Silva, mais conhecida como a Dona Miúda. Olha o que temos, viu? Jatobá, o casco da jatobá, e aquela bucha que a gente usa para tomar banho. Artesanato tocantinense, é feito aqui, pelas nossas artesãs. Olha que maravilha que fica. Tudo isso é patrimônio cultural. Aonde você vai, se você visita uma outra cidade, existe isso, como em Natividade, tem aquele bolinho, um bolinho gostoso que tem lá. É de Natividade aquilo. Aquilo é um patrimônio daquela cidade. Tudo isso são lembranças, são memórias que você vai guardando do lugar em que você vive. Aí eu te pergunto, e na sua quadra? O que você pode identificar? Qual é a quadra que você mora, além do endereço? O que tem na sua quadra que identifica? Busque na sua memória, na sua rua. Quando você vai indicar a sua rua para alguém, é perto de quê? Perto de onde? Tudo isso são vivências, o mundo em que a gente vive, são memórias guardadas, lembranças, que ao longo da sua trajetória de vida vai se tornando culturas. Então pesquise mais, vamos buscar mais sobre a nossa história do Tocantins, sobre a nossa cidade, busque quando surgiu, como que aconteceu, de que forma você pode conhecer mais o mundo em que você vive. É através de pesquisas, de buscas. Nós temos vários patrimônios, monumentos no nosso estado. Nós temos lindas construções, como a igreja de Porto Nacional, os vitrais de Divinópolis, da igreja de Divinópolis. A gente tem muito patrimônio cultural. Aqui na nossa cidade temos coisas que a gente vai ver mais um pouquinho na próxima aula. Tudo isso são coisas do mundo em que você vive, que você precisa conhecer, que você precisa saber o que é um patrimônio cultural, por que ele virou um patrimônio cultural. Você precisa saber onde você se localiza, através da sua cultura, através do mundo em que você vive. Identificar a rua que você mora, identificar o povo que você vive. Isso sim é chamado de patrimônio cultural. Eu quero que você pesquise bastante sobre a história do seu estado, sobre a história da sua cidade. Monte uma história. Escreva, contando tudo o que você entendeu, tudo o que você aprendeu. Ressalte. Por quê? Ah, mas eu não tenho condições de viajar lá para a Natividade para conhecer. Eu não tenho condições de ir lá no Jalapão, na comunidade de Mumbuca, para conhecer o Capim Dourado. Mas você tem uma ferramenta preciosa, a internet, onde você conhece toda a história do seu estado, você conhece todos os artesanatos, você conhece toda a cultura, você sabe onde tem os museus, você sabe quais são os monumentos históricos, tudo, certo? Todo esse artesanato, essa cultura, tudo isso você vai encontrar na internet. À medida que você vê a imagem, aquilo fica gravado na sua memória, é uma lembrança da sua cultura, do que você vive. E agora, na próxima aula, a gente vai continuar com o mundo em que você vive. Procure saber mais para na próxima aula a gente estar bem conectado, certo? O meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima.